primeira música, como que é? Maravilhosa Graça. Vamos dar início, irmãos, ao nosso culto. Vamos orar. E colocar nas mãos de Deus e oferecer a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão. Oferecer a Deus o nosso melhor. É o que nós queremos fazer. Agradecer a Deus, bendizer o nome dEle, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por toda a sua graça que tem dispensado sobre os nossos dias, tudo que temos recebido da parte do Senhor. Nós louvamos a Deus. Vamos orar ao Senhor e bendizer o nome dEle. Bendito Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nesta noite, Senhor Deus, onde reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos Teu poder, reconhecemos nesses dias, ó Pai, que estamos vivendo, que somente a Tua graça é que nos sustenta e que nos faz, Senhor Deus, vencer, que nos faz, Senhor Deus, ir em frente, Senhor Deus, que nos dá, ó Deus, muito daquilo que precisamos realmente, ou tudo que precisamos para esta vida, para vencermos os momentos difíceis, os momentos também possamos gozar bem, os momentos de paz na Tua presença. Te louvamos porque temos no meio de toda essa tribulação a presença do Senhor, o poder do Senhor, a palavra do Senhor que nos anima, que nos fortalece. Nós te louvamos, ó Pai, porque somos agraciados pelo Senhor. Nós te louvamos por tudo e colocamos, ó Pai, este culto na direção do Senhor. Teu Espírito Santo esteja nos capacitando, nos dirigindo, nos fortalecendo. Nos ajude, Senhor Deus, a fazer aquilo que te agrade, Senhor, a oferecer ao Senhor o nosso melhor. Que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 1, verso 26. Nós estamos na época do Natal, nascimento de Jesus. É um tempo de glorificarmos a Deus, é um tempo de exaltarmos ao Senhor, é tempo de realmente oferecermos a Deus a nossa vida em louvor, em gratidão a este Deus maravilhoso que nos deu o seu Filho, que enviou Jesus, que desceu da sua glória e se fez homem, se pôs na nossa posição e nos deu a salvação, nos ofereceu a possibilidade de chegarmos aos céus. E graças a Deus nós assim fomos agraciados com essa revelação de Deus na nossa vida. Aleluia. Vamos ler capítulo 1, verso 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Glória a Deus. Que texto maravilhoso e que nos fala realmente de algo impossível que Deus estava tornando possível. Duas coisas, o nascimento de João Batista, quando Isabel fica grávida, já sendo de idade, não tendo mais essa possibilidade, mas Deus faz esse milagre na vida dela, e a concepção virginal
de Maria, assim concedendo pelo Espírito Santo o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, se identificou conosco para nos dar a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor neste momento, pessoal do louvor. Amém. Os irmãos podem se colocar em pé. Que Deus te abençoe. Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Aqueles que também estão cultuando e adorando ao Senhor conosco de suas casas, nos acompanhando pelas transmissões. E neste momento nós vamos celebrar esta grande graça de Deus que nos alcançou. A grande obra de amor de Jesus, da nossa salvação. Que nós possamos adorar ao Senhor com toda alegria. Não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Para me resgatar, pra sempre eu canto do que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto do que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto do que fizeste a mim. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, sua minha cruz levou, sua vida entregou,
Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Que bênção, né? Que Deus fez por nós. Nós temos que glorificar o nome dele sempre. Aleluia. Irmãos, só alguns avisos, né? Hoje, após o culto, nós vamos ter a assembleia, né? Pedimos que os irmãos, membros da igreja, continuem. Se você que está visitando quiser permanecer, fique à vontade também, né? Mas é aberto, não tem problema. Mas os membros da igreja devem permanecer para a gente fazer aí a eleição e receber algumas pessoas também, ok? Nós temos aí também no domingo que vem, na quarta temos o culto normal, e no domingo que vem nós vamos ter um culto especial de Natal, né, com a participação especial de alguns ministérios também, né? Então gostaria que todos vocês estivessem presentes, e os irmãos que hoje não puderam vir, possam vir também no próximo domingo, para a gente poder participar desse momento festivo, né? E que nós temos que marcar bem realmente na história, porque nós temos tantas e tantas comemorações, por aí de carnaval, agora tem festa junina, tem Halloween, tem um monte de coisa que o povo faz, né? Faz festa e faz isso, faz aquilo, e às vezes quando o cristão tem que fazer a sua festa, às vezes não dá tanto valor. Nós temos que marcar a história, né? E a presença de Cristo no meio da história. E isso é muito importante que a igreja assim o faça. Amém? Amém? Então esteja presente, esteja conosco, né? Você que está aí fazendo parte desta igreja, nós queremos realmente louvar e glorificar o nosso Deus. Eu creio que é só isto, essa questão de avisos. Neste momento, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 2. Nós vamos estar trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas ao altar do Senhor. Mateus capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aí, depois verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Né? Até aí. Irmãos, é tempo de adorarmos a Deus. Nós estamos adorando, nós vamos continuar adorando. Mas faz parte da adoração a entrega a Deus daquilo que lhe é devido. Né? Seja da nossa vida, seja dos nossos talentos, seja de tudo que nós temos que colocar nas mãos do Senhor, e é importante que nós estejamos também sempre trazendo ao altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Não é uma troca que você faz, Deus não troca, porque Ele não precisa de nada, Ele só quer ver realmente da nossa parte a fidelidade e a gratidão para com Ele, e isso é muito importante que você mantenha, para que também a nossa vida não esteja na dependência de dinheiro, mas esteja na dependência do Senhor. É Deus quem nos dá o sustento, é Deus quem nos dá o que nós temos, o alimento, Deus quem nos dá tudo o que temos, a nossa roupa, né, que vestimos, onde moramos, Deus nos dá todas essas coisas. Nós trabalhamos, Deus nos dá força, nos dá inteligência, e nós assim agradecemos a Deus, não somente por isso, mas pela sua salvação, pelo seu amor, pelo seu cuidado, por todas as coisas que nós temos recebido dEle. Amém? Nós vamos orar e consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você tem o seu dízimo, a sua oferta, né? Esteja agora colocando aí no envelope, né? Marcando, se você puder, se é um dízimo, se é oferta, se é oferta missionária, né? Não esqueça dos nossos missionários. Nós sempre estamos aí firmes, né? Prontos para ajudar aqueles que estão no campo missionário, né? Que estão trabalhando em lugares tão difíceis. Vamos consagrar ao Senhor. Bendito Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos por teu amor, por tua graça e bondade.
pelo sustento que o Senhor nos tem dado a cada dia, pela provisão que tem sido sempre pronta na nossa casa, com muito, com pouco, o Senhor tem nos dado o suficiente, Senhor Deus, para vivermos, para estarmos firmes, para estarmos aqui com saúde, para estarmos trabalhando. Ó Deus, nós te louvamos porque podemos contar com a tua fidelidade, um Deus maravilhoso, um Deus presente, que nunca nos deixou, nunca nos abandonou. O Senhor tem sido fiel para conosco, ó Pai. Assim nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer, assim como aqueles reis magos fizeram, Senhor Deus, trazendo ao Senhor a sua oferta, o seu presente, a sua forma de gratidão e de adoração ao Senhor. Assim nós adoramos a Ti também, Senhor Deus, com aquilo que temos, com parte daquilo que temos estamos trazendo ao Senhor, mas tudo é do Senhor, toda a nossa vida pertence a Ti, e nós colocamos no Teu altar, em nome de Jesus, consagramos a Ti, e que tudo seja usado para a glória, louvor e honra do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode trazer ao altar do Senhor seu dízimo e a sua oferta neste momento. E venha com a gratidão, realmente com alegria no seu coração, esperando cada um trazer, né? Calma. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Agora nós vamos continuar adorando ao Senhor, né? Vamos colocar nas mãos de Deus o melhor que nós temos. Faça isso, cante ao Senhor de todo o seu coração, amém? Vamos colocar em pé e vamos adorar ao Senhor. Amém. Todos nós sabemos que este foi um ano difícil, um ano que para alguns envolveu grandes perdas, momentos realmente muito complicados, mas em todos eles, em todos os momentos nós cremos que o Senhor estava conosco, em todos os momentos, e não existe nada mais precioso do que estarmos perto deste Deus, do que vivermos com este Deus, na presença deste Deus, a quem nós servimos, a quem nós amamos, independente das circunstâncias, que nós possamos adorar ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
junto aos seus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Glória a Deus. Nós podemos, Senhor, estar na Tua presença e Te glorificar, Senhor. Porque mesmo em tempos difíceis, nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que diante do nome de Jesus, qualquer situação se dobra. Porque o Senhor é Rei, o Senhor cuida de nós. E ainda há muito mais por vir. Incomparáveis são as Tuas promessas para nós, Senhor. Nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Salvador e que não há outro como Tu, Senhor. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Louvado seja, Senhor, nosso Salvador amado. Pode se assentar. Nós vamos agora receber a palavra do Senhor. Eu quero que você abra o seu coração, pastor José Elísio, vem à frente, vai estar trazendo a palavra nesta noite. Vamos orar, consagrar ao Senhor este momento. Abra o teu coração para receber aquilo que vem de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, se é uma palavra de ânimo, de exortação, se é uma palavra de ensino, não importa, é aquilo que Deus tem preparado para você. Creio nisso, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos nas tuas mãos agora a vida do pastor José Elísio. Queremos pedir ao Senhor a bênção do Senhor sobre ele, para que ele possa ministrar segundo o teu coração. E venha, Senhor Deus, edificar a tua igreja. Venha, Senhor, fortalecer os corações nesses momentos difíceis. Venha nos preparar para tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, ó Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos nas tuas mãos a vida do pastor. Usa-o com poder e graça. E abrimos o nosso coração, Senhor. Consagramos a nossa vida a Ti, Senhor, para louvor, glória e honra do Teu nome, Senhor. Que sejamos trabalhados, que sejamos fortalecidos, sejamos edificados, corrigidos, transformados pelo Senhor. Nós oramos e colocamos nas Tuas mãos este momento e consagramos a Ti também. Que o Teu Espírito Santo use e fale através do Teu servo, em nome de Jesus, amém.
Graças a Deus, irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui debaixo das promessas do Senhor. Como nós cantamos, incomparáveis são as promessas do Senhor para a nossa vida. Isso é uma realidade. Independente da situação, das circunstâncias, nós sabemos que Deus tem promessas. E as promessas do Senhor estão vinculadas a uma vida no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, na casa do Senhor. E eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra lá em Ageu, que é o chamado de Deus para a obra. Ageu é um profeta bem, são 2 capítulos apenas, está lá antes de Mateus, Malaquias, Zacarias. Vocês vão voltando, vão encontrar Ageu. Um pouquinho difícil de ser encontrado, mas dá para encontrar. Ageu, capítulo 1. Nesse texto, Deus está chamando o povo para a obra, para a sua obra. Aleluias. Acharam aí? Amém? Os irmãos em casa também. Acompanhem conosco. Diz assim a palavra: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Até aqui, nós vemos nesse texto, é o chamado de Deus para a obra. A gente às vezes olha os fatos escritos nas Escrituras, né, aquilo que está, e a gente não entende que Deus propositadamente Ele usa de alguns momentos específicos para levantar o seu povo para a obra, levantar o seu povo para o trabalho. A gente começa a entender que a ação do Senhor, ela não está restrita a apenas uma nação, uma região, mas a ação de Deus está restrita a todo o povo, tribos, línguas, nações. Nós sabemos que nós precisamos estar atentos ao texto bíblico, aquilo que a palavra do Senhor quer nos ensinar, aquilo que a palavra do Senhor quer nos mostrar.
E nós sabemos que Israel foi usado como exemplo para isso. A gente olha aqui, texto tão distante, 586 antes de Cristo, e Deus continua falando nos dias de hoje. Eu gostaria que você voltasse um pouquinho mais lá em Esdras, está lá depois de 2 Crônicas. Volte um pouquinho mais a sua Bíblia aí. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Depois de 2 Crônicas, você vai encontrar o livro de Esdras, capítulo de número 4. Só para a gente entender um pouco o que o profeta está falando. Todos acharam? Esdras capítulo 4, diz assim a palavra: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos o vosso Deus, como também já sacrificamos desde os dias de Esradom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Josué e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós só a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiro para frustrar os seus planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma carta, uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Aí você volta, vai um pouquinho mais para frente, no versículo de número 24. Depois que eles escrevem a carta ao rei, acontece toda aquela situação, o rei responde a carta deles, e no versículo 24 diz assim: então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Aí quando nós olhamos o que Ageu está escrevendo, você vai ver que tem relação, foi naquele período do retorno do cativeiro, em que o povo volta, sob o comando de Zorobabel, e aqui Esdras escreve a respeito disso, Neemias também escreve a respeito disso, e nós sabemos que aquele povo sofreu um cativeiro de 70 anos, ali na Babilônia. Por quê? Porque abandonou a fé ao Senhor, o Deus único e verdadeiro, o Senhor que falou assim: além de mim não há outro. O povo abandonou a fé ao Senhor, passou a viver em cativeiro, habitava uma terra estranha, uma terra onde o serviço aos deuses falsos, Deus de madeira, Deus de gesso, Deus de pedra, de barro e de tudo que existia, eram feitos deuses para a adoração do povo. E o povo sofreu diante de tudo isso porque viu que nada daquilo tinha valor, nada daquilo podia responder ao seu clamor. Nenhum daqueles deuses eram verdadeiros e poderiam responder ao clamor do povo. Então eles desejavam ardentemente voltar às suas terras, levantar o templo, edificar a casa do Senhor para adorar ao Senhor. E nós vemos que em 538 a.C., Deus cumpriu na vida deste povo o que Deus havia determinado por meio do profeta Jeremias, como está em Jeremias 25, não precisa abrir. E diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. O Senhor havia determinado isso por conta do pecado, por conta da maldade do povo. E depois desses 70 anos, aí nós vemos aqui, o povo retorna à sua terra. Aí nós passamos a observar mais o que levou o rei da Babilônia a libertar o povo. Havia um motivo bíblico para isso. Lá em Isaías, o Senhor fala a respeito disso. Ele diz assim,
que confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém, tu serás habitada, e a cidade de Judá sereis edificadas. Eu levantarei as suas ruínas, que digo, as profundezas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo, tu serás fundado. Então, Deus ordena que tudo isso venha acontecer. E nós, olhando ali para a vida desses profetas, nós sabemos que Daniel era um dos profetas que estava ali na Babilônia. E entendemos que Daniel certamente mostrou para Ciro, que era o rei da Média-Pérsia, da Pérsia naquele momento, o que Deus havia dito a seu respeito, de que ele seria aquele que enviaria o povo de volta às terras de Israel. E aí nós vemos que volta uma multidão de 50 mil homens para Jerusalém, sob o governo de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, para a edificação do templo do Senhor. E nós vemos aqui falando Ageu e Zacarias. Você vai ver depois do livro de Ageu, você vai ver o livro de Zacarias. Esses dois estavam juntos no retorno para a edificação do templo do Senhor. E aqui é onde Deus usa Ageu. Aí você vai ver também o livro de Malaquias, que foi certamente depois de 100 anos de tudo isso. E essa fala de Ageu aconteceu exatamente no período de Esdras, Neemias e do livro de Esther. Você vai ler o livro de Esther, você vai ver um pouco a respeito disso. Aqui no texto que nós lemos lá, que fala que até o início do reinado de Assuero. E esse Assuero foi aquele Assuero que Esther foi levantada como rainha no seu reinado. Porém, não no início, depois de 3 anos. E no início aconteceu essa oposição dos inimigos do povo de Deus. O que é que nós vemos? Aqui os inimigos estavam em oposição em Jerusalém, para que o templo não fosse construído, para que o povo não adorasse ao Senhor, como nós lemos lá em Esdras, e ao mesmo tempo acontecia lá na Pérsia, uma oposição do inimigo se levantando contra o povo do Senhor que estava também lá na Pérsia. Para você ver que a ação de Satanás, usando os seus comandados, é para impedir o andamento da obra do Senhor. E aí nós vemos que, diante de tudo aquilo, se vocês lerem aí o livro de Esther, você vai ver que naquele momento existia um sujeito lá chamado Amã, que cria ali podemos dizer assim, um plano de destruição para os judeus. E quando Deus usa ali Esther para interceder pelo povo, de modo que o povo não foi destruído ali na Pérsia. Enquanto que lá em Israel estava acontecendo isso, essa paralisação da construção do templo do Senhor. E aí o Senhor vai e levanta o profeta Ageu para incentivar o povo à continuação da obra do Senhor. E nós vemos aqui a primeira coisa, é o descaso com a obra do Senhor. No versículo 1 nós vemos que, aqui no livro de Ageu, ele fala que no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E aí o Senhor diz assim: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O que é que nós vemos de início? O povo, após alcançar a liberdade, deram início à construção do templo, a construir a casa do Senhor. E, de repente, abandona tudo aquilo. Abandonou a obra do Senhor. Isso passa 15 anos para que o Senhor levanta o profeta e dá aquele chocalhão no povo. Deixaram de lado por conta da oposição dos inimigos. Nós aprendemos que as oposições do inimigo não podem ser empecilho para fazermos a obra do Senhor. Nós estamos a serviço de um Deus único e verdadeiro. Um Deus que não pode ser comparado com ninguém. Às vezes há o clamor a Deus por liberdade. Senhor, eu quero ficar livre disso. Quero servir o Senhor melhor. E quando o Senhor permite que as coisas acontecem,
abandona completamente. Eu não vou mais. Eu não tenho mais prazer. Eu não quero mais. Nós temos que ter cuidado para não agirmos dessa forma. Nós suplicamos a Deus por muitas coisas. E quando Deus assim nos concede a sua bênção, a gente esquece de agradecer ao Senhor. Nós vemos isso em muitas passagens da Bíblia. Então, a origem da relutância do povo era a sua indiferença egoísta ao Senhor. O desprazer de Deus era observado no fato de ele se referir ao povo judeu como este povo e não o meu povo. Vai lá no versículo 2, ele diz assim: este povo diz, não ainda é tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O Senhor não falou assim, o meu povo diz. Veja bem como que Deus não estava contente com aquela situação. O Senhor não estava satisfeito. É a mesma coisa que nós vemos diante de tudo na nossa vida diária, no nosso andar, no nosso dia a dia. Às vezes nós clamamos a Deus por muitas coisas, clamamos ao Senhor, Deus, me dê um emprego, Deus, me dê isso, Deus, me dê aquilo. Eu quero ser abençoado nisso. E aí quando o Senhor nos concede, a gente desaparece. Não vou mais na igreja, não vou mais adorar a Deus. Não tenho vontade disso. Aqui o Senhor, por meio do profeta, ele se dirige às duas principais autoridades que estavam em frente ao povo e diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Estava cobrando deles uma posição diante de tudo aquilo. Deus ouvia as discussões do povo, assim como ele ouve as nossas discussões, as nossas falas, nossas murmurações, quando nós estamos talvez junto um com o outro. Eu imagino que o Senhor via as desculpas para justificar o desinteresse com a obra. Talvez Zorobabel e Josué chegavam para o povo e falaram assim: olha, vamos construir a casa, vamos construir o templo. Talvez alguns falassem assim: olha, eu estou estudando, eu preciso terminar minha faculdade, não tenho tempo para a obra. Talvez outro: olha, eu tenho que cuidar da roça, da plantação, as coisas estão crescendo, não posso abandonar, não tenho tempo para a obra. Talvez outro: eu estou muito jovem ainda, preciso curtir um pouco mais a vida, preciso curtir minha juventude. As desculpas nós conhecemos, e o Senhor também. Outros talvez falassem assim: ô Senhor, eu estou sempre viajando, não vou ter tempo para a obra. Coloca outro, chama outro para fazer isso no meu lugar. E assim iam surgindo as desculpas. E passaram-se 15 anos. E aí nós perguntamos a nós mesmos: podemos enganar ao Senhor com nossas desculpas? É certo que não. Deus conhece todas as coisas. E aqui o Senhor primeiro veio o descaso. A segunda coisa, a censura de Deus. A censura do Senhor está lá no versículo 3 e 4. Diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas ou apaineladas, e esta casa ficar deserta, ficar abandonada. A censura do Senhor diante das desculpas do povo para a construção do templo. A ordenança do Senhor para a construção do templo tinha um propósito que talvez as pessoas não entendem a respeito disso. Era um local para adoração ao Senhor. Deus queria apenas isso, que o povo tivesse ali um local para levantar o momento de adoração a Ele. Para quê? Para que as bênçãos viessem sobre a nação. Quando o povo se levanta em adoração ao Senhor, as bênçãos do Senhor vêm. E nós podemos adorar o Senhor de várias formas. Podemos adorar o Senhor através dos cânticos, podemos adorar o Senhor através das nossas vidas, do nosso trabalho na obra, da nossa dedicação, da nossa fé, da nossa fidelidade para com o Senhor em forma de adoração. E isso tudo nos traz bênção. Aí nós vemos em vários períodos da história Deus utilizando o templo para
manifestar-se ao povo. Em quantos momentos da história nós vemos que ali, naquele momento em que o Deus se manifestava por meio da nuvem, da glória de Deus, descia no templo, de modo que o povo ficava cheio do Espírito de Deus. Era o local de adoração, era principal para o povo. A presença do Senhor se manifestaria ali naquele lugar. E o povo não entendeu isso. Estava preocupado com construções, preocupado com riquezas, preocupado com tantas coisas, mas não com a sua vida de comunhão e adoração ao Senhor. E aqui Deus faz o questionamento: é tempo de habitardes em casas estucadas ou apaineladas, e o meu templo continuar em ruínas? As casas eram luxuosas, né? Cada um tinha sua casa luxuosa, casa bonita, toda enfeitada, mas a casa do Senhor, que era o templo, não estava. No versículo de número 5, Deus chama a lembrança. Veja bem lá. Ora, por isso diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Lembra de onde vocês estavam? Lembra de onde vocês vieram? Lembrai do vosso passado, quando viviam sem esperança, diz o Senhor, quando viviam debaixo do jugo do opressor, viviam debaixo da força, do cetro pesado do reino da Babilônia, e o Senhor tira de lá, e o Senhor tira para levá-lo a um lugar de adoração, um lugar em que o Senhor seria glorificado. Assim também, nós precisamos lembrar do nosso passado, nós precisamos lembrar de onde nós vivíamos, debaixo da escravidão do diabo, sem esperança de vida eterna, longe do Senhor, sem conhecer esta palavra, sem conhecer esta verdade, porque esta verdade estava oculta aos nossos olhos, ao nosso coração. E um dia a luz do Senhor iluminou e nos tirou daquele lamaçal. Nós precisamos estar sempre lembrando disso, irmãos. Nós precisamos sempre lembrar desta verdade. Lá em Oséias, o Senhor fala assim: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, serão chamados filhos do Deus vivo. Nós não éramos povo de Deus, mas hoje nós somos povo do Deus vivo e poderoso. Amém? Nós fomos chamados para a adoração ao Senhor. A Bíblia, a palavra deixa bem claro que o descaso com a obra do Senhor, aqui no caso de Israel, trouxe consequências. E muitos não perceberam que era a falta da bênção do Senhor por conta do descaso, do deixar de lado, da falta de interesse pelas coisas do Senhor. As dificuldades encontradas, em muitos casos, é consequência do descaso. Nós vemos aqui quando o Senhor: lembrai do vosso passado, diz o Senhor, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolhei pouco, comeis, mas não fartais, bebeis, mas não saciais. E Deus vai colocando a situação em que eles estavam vivendo naquele momento. E qual era o motivo? O abandono da obra do Senhor, o descaso para com a obra do Senhor. A bênção do Senhor se derrame sobre o povo. No versículo 7 e 8 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olha, este era o propósito: Deus se alegrar diante daquilo, e Deus ser glorificado diante daquilo. Então a solução para o problema é apresentada pelo próprio Deus, na forma de 3 imperativos: subi, trazer madeira e edificai. Subi, trazer madeira e edificai. Deus mesmo dá a direção, porque é prazer do Senhor em abençoar, em direcionar, em conduzir o seu povo, em enriquecer com a sua graça, com a sua misericórdia. É uma forma de glorificação. Por isso que ele diz: e eu serei glorificado. Tomando a decisão de obedecer, aquele povo, por conta da desobediência para com Deus, sofriam as consequências
do pecado, as bênçãos não chegavam, eram retidas pelo Senhor, porque é impossível alcançar o favor de Deus quando está levando uma vida de pecado. Deus retia isso. Aí tem coisas que é de ordem natural, mas tem coisas que é de ordem sobrenatural. Nós vemos que em muitas situações as pessoas não entendem que é as nações. E aí nós vemos aí a pandemia que está aí assolando a humanidade distante de Deus. O Senhor fala assim: vamos buscar a Deus para que Ele nos dê a direção certa, para que o Senhor nos mostre o caminho, para que nós possamos encontrar o remédio para a cura deste mal. Não existe. Talvez nós, como igreja, estamos também em falta por conta disso. Reunimos para fazer grandes eventos, grandes coisas. Aí nós estamos vendo aí o mundo se acabando por meio de uma peste. Embora isso é bíblico, que as pestes viriam no final dos tempos. E nós sabemos que a maldade tem crescido assustadoramente neste mundo e não tem agradado ao Senhor. Então, irmãos, quando Deus é colocado em primeiro lugar, Ele será honrado. A bênção dele vem, são derramadas em nossa vida. Eu creio que a dificuldade enfrentada pelas nações dos nossos dias é por conta da maldade, do pecado e da desobediência ao Senhor. Você fala assim: mas eu estou servindo ao Senhor, a igreja está... Sim. A Bíblia não fala que Deus derrama a sua chuva sobre os justos e injustos? Não é assim? Ali existiam muitas pessoas dispostas a trabalharem na obra do Senhor ali, sob o comando de Zorobabel e de Josué. Existia uma grande maioria que não queria. E às vezes a maioria acaba influenciando os demais, impedindo que a obra prossiga. Quarta e última coisa que eu gostaria de tratar com os irmãos: atender o chamado do Senhor resulta em bênção. Atender o chamado do Senhor resulta em bênção. Está lá no versículo de número 12. Eu pulei aqui alguns porque o Senhor fala que reteu os céus e o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. No versículo 11 o Senhor diz assim: e fiz vir sobre a terra, sobre toda a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre os que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Deus fez isso para que o povo se despertasse para aquilo que era mais importante e não estavam entendendo. E aí no versículo de número 12, então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. A partir do momento em que deram ouvidos à voz do Senhor, as coisas mudaram. Quando nós estamos atentos à voz do Senhor, certamente a bênção do Senhor vem. Foi preciso Deus chacoalhar aquele povo para perceber que estavam perdendo a oportunidade de serem abençoados. As dificuldades enfrentadas no dia a dia eram consequência do descaso para com a obra do Senhor. Então Deus, primeiramente, Ele se dirige aos líderes e mostra o descaso dos liderados com relação à obra. Ele chama, primeiramente, você vai ver lá no início, que ele chama Zorobabel e Josué, o líder que estava administrando toda a nação, e o sacerdote, o líder religioso. E nós vemos que um líder temente a Deus, ele vai influenciar seus liderados na obra do Senhor. Agora, as pessoas podem não querer, e aí Deus vai dar aquela mexida. Às vezes nós chamamos: irmãos, vamos ter um tempo de oração ao Senhor, vamos buscar a Deus. Eu nunca vi uma coisa dessa. Nós estamos debaixo de uma pandemia, gente morrendo todos os dias, e o povo não se importa em orar, em buscar a Deus, em se prostrar diante do Senhor. É uma coisa impressionante. Se não tivermos cuidado, essa frieza vai penetrando no nosso coração, esse descaso, e nós não vamos interessar em nada.
Eu estou em casa, estou de boa. Nós precisamos nos despertar para buscar mais ao Senhor. Aí a gente ora, Senhor, nos livra da pandemia, nos livra desse mal, nos livra de tudo isso. Mas nós não queremos gastar tempo. Um líder precisa estar sensível à voz do Senhor para que a obra seja realizada por todos. Ele sozinho não consegue, mas precisa de pessoas dispostas ao trabalho, à obra. Eu vou fazer assim, nós vamos fazer um evangelismo. Não, eu não vou no evangelismo. Deixa o pastor ir. É ele que ganha para isso. O irmão lá que foi levantado como líder lá do Ministério de Missões, eles que vão. Imagina que seria as desculpas do povo naquele momento. Zorobabel, tem gente lá que está em melhor condição de trabalhar na obra, nós não. Zorobabel, Josué, tem tantos levitas lá, os levitas não ganham do povo, não recebem o salário ali para ministrar ao povo. Chama os levitas para construir o templo. E assim eu imagino que acontecia. Por que Deus nos mostra isso? Tem muita relação com a igreja dos nossos dias. Eu fico impressionado com a sabedoria do Senhor em tudo, em todos os tempos. Essa palavra é para hoje e é para o futuro também, como foi para o passado. Que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então nós vemos que Deus espera a participação de todos em união na obra. Talvez hoje, diz respeito a isso também, nós vamos ter uma eleição para a escolha de membros da diretoria e dos ministérios. Mas que já sirva de um incentivo para estarmos mais envolvidos na obra do Senhor. Então, veja bem, diante de tudo isso, o povo se despertou para a obra. O povo se despertou e se envolveu na obra. O povo não deixou nas costas de Zorobabel e nem de Josué. O povo começou a trabalhar. Olha que coisa tremenda. Aqui a palavra do Senhor diz, no versículo de número 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor, Deus dos exércitos. Todo o povo entendeu o chamado do Senhor para a obra. E todo o povo passou a trabalhar na obra do Senhor. Nós sabemos que assim também é nos nossos dias. Deus quer pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, envolvidos na sua obra. E qual a maior obra que nós podemos entender? Talvez não é aqui no templo, talvez não é aqui na igreja. A sua vida é a maior obra que você pode cuidar e edificar para a glória de Deus. A sua vida espiritual. Porque não adianta você estar trabalhando na obra e a sua vida espiritual está totalmente um desastre. Primeiro, trate desta obra, que é a mais importante, que é a sua vida. A sua vida espiritual diante de Deus. O texto afirma que o despertamento do povo para a obra. E por conta disso, veio a afirmação de Deus dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Eu sou convosco. Deus se alegra quando isto acontece. Então Deus quer se alegrar com a atitude do seu povo na obra. A obra mais importante é a sua vida espiritual, o seu coração, a sua fé, a sua dedicação, a sua fidelidade para com Deus. Essa é a obra mais importante. Comece a trabalhar na sua obra. Você que está em casa, que está nos ouvindo. A sua vida com Deus é a obra mais importante que Deus espera que seja cuidada, que seja edificada.
que seja retornada aos caminhos do Senhor. Talvez você saiu dos caminhos, não sei, está distante da presença de Deus, como este povo abandonou os caminhos do Senhor, e Deus chama novamente, Deus está chamando de novo para a obra. Talvez seja isso, as vantagens, os prazeres temporais têm influenciado a sua vida, mas não é isso que Deus tem. Deus tem o melhor, Deus tem algo muito mais precioso, e não pode ser tirado, não pode ser tomado, não pode ser roubado, ainda que o inimigo se levante. Nós vemos aqui no início do texto, que os inimigos se levantaram. O inimigo se levanta realmente, e vai se levantar. Ele vai tentar de tudo para impedir que você seja fiel a Deus, para impedir que você seja dedicado ao Senhor. Mas ele não pode, se você tiver a decisão no seu coração: eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. Ainda que ele se levante, ainda que ele levante seus mensageiros, ele não vai conseguir, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Estar sensível à censura de Deus pelos erros cometidos é importante. Voltando-se ao Senhor, por meio do arrependimento, do perdão. Senhor, perdoa-me, fui negligente, fui falho, pensei apenas em mim, fui egoísta. É importante nós termos um coração assim. Deus está chamando vidas para construir um templo, mas não um templo de pedra e tijolos, mas um templo em que o Espírito Santo possa habitar. Deus nos chama para isso, que é a nossa vida. Não pare a construção de um templo para adoração ao Senhor em santidade. Se vocês tinham os vícios, abandone-os. Se tinham os prazeres do mundo, abandone-os. Construa o templo para que o Espírito Santo possa habitar, que é a sua vida espiritual. Amém? E saiba de uma coisa, terminando: atender ao chamado do Senhor será bênção para a sua vida. O Senhor diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. O Senhor está batendo, o Senhor está chamando, o Senhor está convidando para a sua obra, que é a sua vida. Amém? Nós vamos orar neste momento, concluindo assim nossa mensagem nessa noite. Queremos pedir aos irmãos que curve sua cabeça. Você que está em casa também, curva sua cabeça, reflita sobre isso. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida diante de Deus? Como está a obra de Deus que é a sua vida? Como está? Está destruída, abandonada, dispersa? Está sendo conduzida por pessoas que não temem ao Senhor? Se for isso, volte para o Senhor. O Senhor está chamando de volta, como o Senhor aqui chamou o povo para construir de novo o seu templo, o lugar de adoração, o lugar em que Deus seria adorado. É a nossa vida, o nosso coração. Nós temos um coração chamado para a adoração ao Senhor Todo-Poderoso. Vamos orar. Deus bendito e amado, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor. Nós somos gratos, Pai, por esta oportunidade, ó Deus, de podermos meditar na Tua palavra, Senhor Deus, e entender aquilo que o Senhor está nos mostrando, nos falando, nos orientando, Senhor. E sabemos que o Senhor sempre nos chama para o melhor. Sabemos que o Senhor sempre nos convida, Senhor Deus, para fazer aquilo que é do Teu agrado e, consequentemente, é bênção para nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu não conheço as pessoas que estão participando deste culto, mas o Senhor conhece cada uma delas, Pai. E eu sei, meu Deus, que cada coração, Senhor, que se abrir ao Senhor completamente, certamente o Teu Espírito fará habitação, ó Pai. E nós cremos nesta verdade, Pai Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que haja em cada coração sensibilidade para ouvir a Tua voz, Senhor, para ouvir o Teu chamado, Pai. Porque sabemos que o chamado do Senhor consiste em muitas bênçãos para a vida do povo, para a vida da nação, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai,
nós colocamos diante do Senhor, e assim como diz a tua palavra, que o Senhor está à porta batendo, que o Senhor está à porta chamando, que o Senhor está à porta convidando para uma vida de santidade, para uma vida de mudanças, para uma vida de arrependimento. Que assim aconteça na vida desta pessoa nesta noite, Senhor, e que assim nós possamos, ó Deus, entender realmente o teu propósito e viver segundo a vontade do Senhor, para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. E assim o teu nome há de ser glorificado, há de ser exaltado, há de ser bendito em tudo, ó Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Fique de pé, irmãos. Amém. Glória a Deus. Mediante essa palavra que recebemos, nós vamos declarar ao Senhor o desejo de sermos usados por Deus, que possamos nos entregar inteiramente a Ele. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te use grandemente. Quem se dispõe nas mãos dele, ele vai usar. E vai ser bênção, né? Quando o povo se dispôs, o templo foi erguido. Pode se assentar. O templo foi erguido. E o Senhor diz que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. Que coisa tremenda. E nós somos o templo, né? O segundo templo. A habitação é em ti e é em mim. Não é mais uma casa, mas você é a casa. Aleluia. Mas é o corpo de Cristo, é a casa. Quando o corpo de Cristo se reúne, a glória de Deus se manifesta. Quando o corpo de Cristo crê, a glória de Deus se manifesta. O poder de Deus age. O Espírito Santo de Deus está aqui entre nós. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos fechar o nosso culto, depois nós vamos ter a assembleia e nós vamos orar. Agora, eu quero que você coloque diante de Deus a sua petição, a sua necessidade. Você coloque diante de Deus aquilo que você precisa, né? Seja nesse final de ano, seja propósitos diante de Deus, né? Coloque diante do Senhor. Nós vamos orar e depois nós vamos impetrar a bênção do Senhor, né? Creia. Nosso Deus é um Deus que opera. Nosso Deus é um Deus que opera o impossível. Ele move reis, estabelece reis. O Senhor usa Ciro, que era um homem que não tinha ainda o temor a Deus, não conhecia Deus completamente, mas Deus operou na vida de Ciro, na vida de Dario, o rei Dario. Deus operou na vida de Nabucodonosor. Não há ninguém que Deus não possa transformar e operar e fazer maravilhas. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos em Ti. Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas, de todas as nações. Tu conheces, ó Deus, o coração do homem, do mais pobre ao mais rico. O Senhor conhece, ó Deus, a todas as nações. E o Senhor sabe aquilo que está fazendo neste momento. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Seja dos irmãos aqui, dos nossos outros irmãos em outras igrejas, o Senhor está operando, o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando. E ó Deus, nós cremos que não há nada que aconteça que não venha de Ti, Senhor. Que o Senhor não esteja no controle. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as situações, ó Pai. Nós não estamos perdidos, nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos. Glórias ao Teu nome, Senhor. E agora nós oramos e abençoamos, ó Deus, este povo. Abençoamos a Tua igreja. Pedimos ao Senhor a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder esteja se manifestando em cada um, Senhor Deus. Que o Senhor esteja operando na vida de cada um, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, abrindo portas, Senhor Deus, unindo o casamento, Senhor, sarando as feridas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, que Tu estejas operando de uma forma tremenda, Senhor Deus, e trazendo a bênção do Senhor, a bênção, Senhor Deus, que vem do tempo que nós voltamos a Ti, que nós olhamos para Ti, que nosso coração se quebranta, que o nosso coração, Senhor Deus, realmente se torna sensível à Tua voz, à Tua palavra. Em nome de Jesus, nós clamamos que venha sobre o Teu povo, Senhor Deus, a bênção do Senhor, a palavra do Senhor, o toque do Senhor, o Espírito do Senhor esteja agindo poderosamente em cada coração, ó Pai. Nós clamamos a Ti e cremos que o Senhor assim fará. Cremos, Senhor Deus, na Tua palavra. Cremos, Senhor Deus, que Tu és um Deus que opera e que agindo, Senhor, ninguém pode impedir. Não há impossíveis para Ti, Senhor. Não há nada impossível para Ti. Nós temos visto tantas bênçãos do Senhor sobre tantas vidas. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, agora também pelos irmãos que estão de alguma maneira precisando, enfermos, Senhor Deus, as nossas irmãs de idade que não estão aqui nesta noite, que o Senhor esteja alcançando, que o Senhor esteja liberando Tua graça, que o Senhor esteja fortalecendo. Te agradecemos pela recuperação da irmã Clara, Senhor Deus, pedimos pela irmã Amparo, que o Senhor esteja ali, Senhor, sustentando a vida
vida dela, até que venha essa operação, Senhor. Eu me lembro também do pastor Arlindo, homem do Senhor, ó Pai, que está hoje enfermo, Senhor Deus, que o Senhor esteja agindo poderosamente, colocando tuas mãos ali, Senhor Deus, tirando toda inflamação, Senhor Deus, do seu pulmão, Senhor, em nome de Jesus, que ele seja liberado, que ele seja curado, em nome de Jesus. Assim também a todos os que estão enfermos neste momento, que o Senhor alcance nos hospitais, que o Senhor abençoe estas vidas, Senhor Deus, e que muitos venham a glorificar a Ti, Senhor, venham voltar os seus olhos para Ti, que os povos, as nações venham a entender o Teu poder e a se submeter a Ti, Senhor. Sabemos que nem todos farão, mas muitos venham a se arrepender dos seus pecados e voltar para o Senhor que está à porta, está voltando. Oh Deus, nós Te glorificamos, porque logo cremos, em breve nos encontraremos com o Senhor. Em nome de Jesus, colocamos nossa vida nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Te agradecemos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo, as divinas revelações estejam sobre todos vós aqui presentes, sobre todo o povo de Deus disperso sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Agradecemos os visitantes que estiveram conosco também. Que Deus abençoe sua vida, te fortaleça, né? E que você vá na paz do Senhor. Daqui 5, 10 minutos a gente vai reiniciar a nossa assembleia, tá bom? Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.